Pessoal, vamos começar então aqui a nossa discussão em relação às etapas do processo de enfermagem. Vamos começar com a avaliação de enfermagem. Essa é a primeira etapa, extremamente importante para a atuação do enfermeiro. É aqui que ele vai entender quais são as necessidades e vulnerabilidades dos pacientes. Então, é um processo investigativo que traz para nós muitos resultados. Nós vamos começar com a parte de coleta de dados. Então, aqui é importante a gente conhecer qual é o histórico clínico desse paciente. Se ele tem alguma comorbidade prévia, se ele já passou por algum procedimento cirúrgico, se tem algum tipo de alergia a algum medicamento ou alguma outra condição. Tudo isso é extremamente importante para guiar o cuidado de forma segura do paciente. Então, nós temos que falar de segurança no nosso processo de trabalho e aqui é importante conhecer o paciente e as demandas do paciente para garantir a segurança. Seguindo, nós temos exame físico. Quando nós falamos de exame físico, a gente precisa falar sobre o exame físico detalhado desse paciente, céfalo-caudal, seguindo todos os requisitos necessários para garantir uma avaliação adequada, completa e detalhada. Hoje, esse é um grande desafio, para o enfermeiro. Então, a gente tem sim, durante a prática profissional, às vezes uma prática mais voltada de forma especializada, Eu sou enfermeira obstetra, eu olho só a barriga, eu só vou avaliar se tem contração, se tem alguma condição obstétrica ou não. E aí, com isso, o enfermeiro fragiliza a sua prática, não enxerga o paciente em sua totalidade. Isso faz total diferença na nossa atuação. Então, precisa fazer um exame físico detalhado desse paciente para a gente conseguir todas as informações necessárias e levantar todos os possíveis problemas que esse paciente está apresentando. Com isso, nós vamos obter informações sobre as necessidades desse paciente que vão ser relevantes para a gente conseguir organizar e planejar a nossa prática. Não tem como planejar cuidados sem ter feito uma avaliação detalhada e completa deste paciente. Então, nós precisamos aí fazer uma boa avaliação em relação ao histórico desse paciente, coletar todos os dados necessários. Vez ou outra é necessário conversar com os familiares que acompanham. Então, temos condições, por exemplo, de idosos ou de crianças, que são acompanhados dentro do serviço de saúde. O acompanhante faz total diferença. Lembra de trazer informações que às vezes o paciente não lembra ou não consegue expor, e isso é muito relevante para a nossa prática, além do exame físico detalhado. A gente tem aí o auxílio das técnicas também. Então, a gente pode utilizar, sim, exames laboratoriais e de imagem, por exemplo, testes clínicos, escalas e outras coisas que podem estar envolvidas em protocolos que respaldam a nossa prática para essa etapa de avaliação. Então, na etapa de avaliação, a gente também conta com coisas complementares, que podem ser exames clínicos, podem ser escalas ou podem ser qualquer outro formulário, outro instrumento que a instituição tenha padronizado, que ajuda aí em toda etapa de avaliação desse paciente para que a gente consiga organizar e planejar os cuidados necessários de forma segura, humanizada e qualificada. Seguindo, então, temos os diagnósticos de enfermagem. A gente só consegue fazer diagnóstico, pessoal, depois de ter feito uma boa avaliação. Após ter avaliado o paciente como um todo, nós conseguimos elencar possíveis problemas, que são possíveis diagnósticos de enfermagem. Então, os diagnósticos de enfermagem é a identificação de problemas existentes ou condições de vulnerabilidade, situações que a gente percebe que são vulneráveis, são situações de risco, para aquele paciente, aonde a gente consegue elencar um diagnóstico para implementar uma ação voltada ao cuidado para esse paciente. Aí a gente vai fazer isso de acordo com o nosso julgamento clínico, a partir das informações que nós obtivemos na primeira etapa. Por isso é tão importante a primeira etapa, A avaliação de enfermagem vai conduzir todo o nosso trabalho.
Então, com uma boa avaliação, nós conseguimos diagnósticos que são extremamente importantes, de forma qualificada, segura para esse paciente, implementando estratégias que fazem sentido para o problema que o paciente enfrenta. Por isso que é muito importante essa fase. Os diagnósticos de enfermagem apresentam títulos. Então, dentro, dos títulos, nós temos um padrão de indicadores relacionados. Além dos títulos, temos a definição do diagnóstico, que precisa ser clara e precisa. Temos algumas características definidoras, que são baseadas em evidências clínicas ou sintomas observados nas condições. Nós temos o NANDA, que traz para nós aqui como referência os diagnósticos de enfermagem. Então, dentro dessa referência, nós encontramos todos os diagnósticos elencados, né? E a gente consegue a definição e classificação destes diagnósticos para usar durante o nosso processo de trabalho. Falando um pouquinho aqui ainda sobre os diagnósticos de enfermagem, né, e sobre o NANDA, a gente tem alguns tipos de foco nos diagnósticos. Então, temos diagnósticos que focam no problema. Então, ao realizar a sua avaliação inicial, você identificou que existe um problema, então você consegue elencar um diagnóstico de enfermagem para o problema que você identificou. Além disso, temos diagnósticos considerados de risco. Nesse caso, ao elencar um problema, nós conseguimos elencar outros diagnósticos que seriam considerados diagnósticos de risco por conta daquele problema. Então, avaliamos o paciente, identificamos que ele tem um problema. O que esse problema pode trazer de risco para esse paciente? E com isso a gente faz um outro diagnóstico que tem a característica de um diagnóstico de risco. E temos também os diagnósticos de promoção da saúde. Nós falamos muito sobre, educação em saúde dentro do processo de trabalho de enfermagem e promover, uma qualidade de vida, promover saúde para o paciente faz total diferença. Então, ao elencar diagnósticos, a gente consegue identificar o problema, identificar fatores de risco e também identificar ações que possam promover saúde para esse paciente. Por isso é tão importante fazer uma avaliação detalhada, qualificada desse paciente. Com a avaliação boa, você vai conseguir identificar os reais problemas, os reais riscos e qual é o diagnóstico de promoção da saúde que vai fazer diferença para o resultado da nossa assistência para aquele paciente. Aqui a gente tem um exemplo. Então, o exemplo é o problema. O problema a gente tem deglutição prejudicada. Esse pode ser um diagnóstico utilizado, por exemplo, para um paciente que está entubado na UTI, Ele tem como problema, como diagnóstico de enfermagem, a dificuldade de deglutir por conta da intubação orotraqueal. Então, esse paciente tem a presença de uma cânula orotraqueal que é relacionada a outro problema, que está relacionada a provavelmente distúrbios respiratórios e por isso foi necessário a intubação orotraqueal. Então, aqui a gente identificou a deglutição, que é o problema, e conseguiu realizar o diagnóstico de enfermagem para esse paciente que apresenta-se intubado. Depois da segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem, a gente faz o planejamento das nossas ações. Então, nós conversamos que temos a avaliação. Dentro da avaliação, a gente consegue elencar diagnósticos, elencar problemas, situações de vulnerabilidade, e aí a gente consegue, de fato, planejar a nossa assistência. Para planejar a nossa assistência, a gente usa um plano assistencial, que é a prescrição de enfermagem, que vai ser direcionada para a pessoa, família ou coletividade, de acordo com os problemas elencados lá na nossa avaliação. Por isso que é extremamente importante aqui a gente já ter de forma muito clara quais são as necessidades do paciente. Por isso a gente precisa priorizar
os diagnósticos de enfermagem, eu não consigo implementar uma ação, implementar um cuidado sem conhecer as reais necessidades do paciente. Então, a etapa de diagnóstico de enfermagem é extremamente importante. Precisamos entender qual é o melhor diagnóstico, qual é o diagnóstico que corresponde àquela necessidade do paciente, para eu conseguir organizar, planejar uma intervenção de enfermagem que seja direcionada para aquele problema da melhor forma possível para o nosso paciente. Precisamos determinar resultados, e aqui, pessoal, a gente fala de resultados qualitativos e ou quantitativos, né? Então, dependendo da situação, dependendo do problema que foi levantado com a avaliação do paciente, nós vamos implementar ações, planejar ações, e a gente precisa esperar, por vezes, resultados que são considerados qualitativos e resultados que são considerados quantitativos. Isso faz diferença, porque nós precisamos avaliar posteriormente se a nossa ação chegou aonde a gente esperava, se de fato nós chegamos ao resultado esperado. Por isso, nós temos aí essa importância de determinar os resultados. A tomada de decisão terapêutica é a prescrição de enfermagem. Então, a gente vai prescrever intervenções, prescrever ações, prescrever atividades e também criar protocolos assistenciais. Então, hoje, dentro da prática, né, da saúde, a gente tem inúmeros protocolos que guiam os profissionais de saúde em relação a determinadas situações. Os protocolos, eles trazem uma segurança, porque são pautados em evidências científicas, né? Então, nós conseguimos, com isso, estudar, pesquisar, investigar, trazer evidências que possam pautar a nossa prática. Com isso, a gente consegue, de fato, um respaldo para estar implementando alguma ação, alguma atividade e, com isso, conseguindo fazer uma prescrição de cuidados qualificada. Hoje, quando nós falamos de prescrição de enfermagem, é um grande desafio para o enfermeiro, né? Sabemos que na prática profissional, a gente tem uma desvalorização da prescrição de enfermagem. E a gente tem que trazer esse problema para a gente. Vamos refletir um pouquinho do porquê a prescrição hoje pode ser desvalorizada para a equipe técnica de enfermagem, por exemplo. A gente precisa entender um pouquinho das dificuldades que as pessoas têm, né? Ao comparar uma prescrição médica com uma prescrição de enfermagem, por exemplo, a prescrição de enfermagem, ela vem para guiar o trabalho do técnico de enfermagem. Por isso, ela tem que ser pautada em diagnóstico. Então, quando a gente prescreve um cuidado, prescreve uma intervenção, tem que ser pautada num diagnóstico de enfermagem, tem que trazer com ela evidência científica. Com isso, a gente consegue justificar a importância de implementar tal ação no cuidado ao paciente. Então, no momento em que o enfermeiro percebe a importância da sua ação em prescrever, a gente consegue passar para a equipe técnica de forma mais qualificada o quanto isso vai fazer diferença no tratamento do paciente. Então, você, enfermeiro, precisa entender a importância da sua prescrição, precisa dedicar tempo e qualidade ao realizar a sua prescrição. Isso faz total diferença na qualificação do seu processo de trabalho, da sua entrega dentro do processo de trabalho e tratamento para o paciente. Quando o enfermeiro consegue entender que há valor no que ele está fazendo, ele se pauta em evidência, ele traz diagnóstico, ele implementa ações que são as reais ações necessárias de acordo com a necessidade daquele paciente, traz um valor diferente para o seu trabalho. E com isso a gente consegue sensibilizar a equipe técnica que vai entender a importância desse processo. O enfermeiro precisa realizar uma prescrição de enfermagem rica em conhecimento científico. A prescrição ela tem que justificar, a prescrição tem que guiar. O trabalho do técnico de enfermagem é guiado pela prescrição do enfermeiro. Então, você, enfermeiro, vai prescrever cuidados, ações, atividades que a sua equipe técnica deve seguir para conseguir aí manter uma assistência qualificada de enfermagem para os pacientes.
qualificada, humanizada, baseada em evidência científica. Por isso é muito importante a prescrição de enfermagem dentro do nosso processo de trabalho e nós precisamos valorizar isso. Vai fazer total diferença na sua atuação profissional. Seguindo então, a gente fala um pouquinho sobre o plano assistencial e aí quando a gente fala de plano assistencial, precisamos lembrar que a prescrição é individualizada. Eu não posso prescrever o mesmo cuidado, a mesma intervenção para 20 pacientes. Cada um é avaliado em sua totalidade, apresenta diferentes necessidades, diferentes vulnerabilidades e nós precisamos prestar atenção nesses detalhes para conseguir implementar de fato, cuidados e intervenções que vão fazer a diferença para cada paciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não só fazer o famoso copiar e colar. Nós precisamos parar, fazer o raciocínio clínico, fazer uma boa avaliação, identificar diagnósticos para conseguir implementar ações individualizadas de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de cada família que nós vamos atender. Isso faz muita diferença nos resultados do tratamento desse paciente. Dentro da sua prescrição, precisam ter detalhes que serão necessários para a equipe de enfermagem colocar em prática todas as nossas intervenções. Então, dentro da prescrição de enfermagem, a gente vai ter feito um diagnóstico, vamos aí prescrever uma intervenção e dependendo dessa intervenção, você enfermeiro vai precisar detalhar para a sua equipe o passo a passo para que ela consiga realizar de forma efetiva a intervenção que você prescreveu. E aí a gente fala um pouquinho sobre educação, O enfermeiro, ele faz esse papel educativo de treinamento, por exemplo, orientação para a equipe técnica. Isso faz diferença, porque ao prescrever, você precisa ter ciência se a execução da intervenção que foi prescrita está sendo realizada de maneira adequada. Para isso, você vai precisar acompanhar o seu técnico de enfermagem, ensiná-lo, orientá-lo e com isso trazer mais detalhes em sua prescrição de qual é o passo a passo que o técnico deve seguir para conseguir de fato implementar e executar de forma qualificada aquela intervenção. A gente está falando de implementação, então chegamos à etapa de implementação. Só relembrando um pouquinho, a gente já falou de avaliação, diagnóstico, planejamento e agora nós vamos implementar as nossas ações. Aqui na implementação, nada mais é do que a realização das intervenções previstas no nosso planejamento. Então, o enfermeiro, ele conseguiu fazer a prescrição de enfermagem, prevendo aí quais são as intervenções que ele acha necessário para resolver ou melhorar a qualidade de vida daquele paciente de acordo com os diagnósticos previamente realizados. E aqui na implementação é quando de fato a equipe vai conseguir implementar as intervenções que foram planejadas pelo enfermeiro. Pessoal, para a gente ter sucesso na implementação, precisamos ter uma boa comunicação. Então, precisa se comunicar de forma clara, objetiva com a sua equipe, precisa trazer detalhes, precisa entender quais são as necessidades da equipe caso ela não consiga implementar. Isso faz total diferença, porque a gente planeja e no papel as coisas são diferentes. Na hora de executar, podemos lidar com alguns problemas. Problemas de falta de recursos, por exemplo, falta de materiais, falta de equipamentos. Isso, dentro da área da saúde, é um problema frequente. E aí você, enfermeiro, precisa entender como você vai conseguir evoluir com o seu plano de cuidados, se adaptando à realidade que você tem. Por isso é importante conhecer a sua equipe, conhecer o seu ambiente de trabalho e ter uma boa comunicação e uma colaboração contínua com a sua equipe.
o enfermeiro ele não vai só prescrever, carimbar e entregar para a equipe. O enfermeiro precisa estar presente na implementação. O enfermeiro precisa entender quais são as reais necessidades da equipe para implementar as suas ações. Então, precisa colaborar. Não é só planejar, botar no papel e encaminhar para a equipe. Você, enfermeiro, precisa estar junto da sua equipe, colaborando, entendendo as necessidades, adaptando os seus cuidados de acordo com o que você tem na sua realidade. A checagem é extremamente importante e hoje esse é também um grande desafio dentro da prática da enfermagem. Então, nós temos cuidados prescritos em uma prescrição, que é um documento formal extremamente importante. Com isso, a gente precisa que a pessoa que executou, que implementou aquela ação, aquela intervenção, realize a checagem daquele cuidado. Dessa forma, a gente consegue garantir que o cuidado foi realizado. Hoje a gente tem aí inúmeras situações e diversas maneiras de realizar a checagem. A maneira de realizar a checagem que a gente conhece, né, que a maioria dos hospitais utilizam, a maioria dos ambientes de saúde utilizam, é a checagem manual, né, na caneta mesmo com a prescrição impressa, é checado o cuidado que foi realizado. Mas hoje é importante que vocês saibam que muitas instituições estão migrando para a checagem eletrônica. Então, já existe em algumas instituições a prescrição apenas eletrônica com a checagem eletrônica daquele cuidado, né? Isso traz para nós mais segurança, porque a gente sabe que no papel existem inúmeras fragilidades, né? O papel perde, a pessoa esquece. Com isso, na checagem eletrônica, a gente consegue garantir que isso foi realizado. Isso faz total diferença, né? Se eu realizo um cuidado e não faço a checagem, há chances desse cuidado ser executado de forma duplicada. Ou também há chances dele não ser executado. Então, a dúvida se ele foi feito ou não é muito ruim para o paciente, porque ou o paciente fica sem o cuidado, ou a gente tem aí um cuidado duplicado que gera insatisfação e pode trazer, inclusive, riscos para esse paciente. Por isso que é muito importante a gente registrar o que é realizado. E você, enfermeiro, precisa ter atenção para garantir que a sua equipe, além de realizar as intervenções que você prescreve, está de fato realizando a checagem dos cuidados realizados. Então é importante que você fique atento, olhando as prescrições de enfermagem, analisando se os técnicos ou a equipe têm alguma dificuldade para conseguir fazer as orientações que são necessárias. A gente tem alguns padrões de cuidado, né? E aí a gente aqui falando em padrões de cuidados, a gente está falando em relação às diferenças em relação aos cuidados que são executados pelos profissionais de enfermagem. Então, existem cuidados que serão prescritos que são executados apenas por enfermeiros. Existem cuidados que são prescritos que são executados por técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem ou enfermeiros. Isso faz diferença. Cada um tem limites em sua atuação. Isso precisa ser respeitado ao realizar uma prescrição. Então, para implementar a intervenção, a gente precisa estar atento a esses limites, seguindo as resoluções que trazem para nós quais são esses limites. A gente tem cuidados que são considerados interprofissionais, então dentro da equipe multiprofissional existem cuidados que serão compartilhados, que também serão implementados dentro das atividades de assistência ao paciente. E temos aí cuidados relacionados aos protocolos ou programas de saúde, né? Existem alguns programas, né, alguns protocolos, até mesmo mundiais, né, protocolos brasileiros, protocolos que são estaduais, protocolos municipais, que dão ao enfermeiro todo o embasamento necessário e todo o respaldo científico necessário para realizar, por exemplo, solicitação de exames, prescrição de certos medicamentos, e esses protocolos vão embasar aí toda a atividade do enfermeiro, toda a atuação do enfermeiro, de acordo com o que traz
à literatura. Então, em algumas circunstâncias, situações, o enfermeiro não prescreve apenas os cuidados. Ele pode realizar a prescrição de medicamentos, pode realizar a solicitação de exames, e isso faz total diferença, agiliza o processo de trabalho, agiliza para o paciente a assistência em saúde, e com isso a gente consegue garantir que o enfermeiro atue de forma direta ao paciente, respaldado com toda a literatura científica, evidência científica necessária. Finalizando, então, temos a quinta etapa, que é denominada como evolução de enfermagem. Na evolução de enfermagem, pessoal, nós vamos avaliar quais foram os resultados que nós alcançamos até aqui. Então, nós fizemos a avaliação desse paciente, realizamos diagnósticos, planejamos, implementamos, e aqui nós vamos avaliar se de fato tudo que nós levantamos de problema e tudo que nós implementamos de intervenção para auxiliar este paciente na recuperação, se de fato teve o resultado esperado. Muitas vezes aqui é o momento que nós vamos olhar para o resultado e vamos falar, não, a gente precisa mudar o caminho. Não é isso, precisamos trocar, precisamos inverter, precisamos de uma nova implementação, precisamos de uma nova ação, uma nova discussão. Aqui, de fato, você vai avaliar se o trabalho que foi realizado até o momento trouxe o resultado que você esperava e planejou para esse paciente. Então, vai permitir a nossa análise e revisão de todo o processo realizado, e a gente vai se perguntar, como que o paciente progrediu até aqui? Ele chegou nos resultados que a gente esperava? O que eu planejei teve resultado? Eu consegui chegar aonde eu achei que chegaria? Como que esse paciente está se portando frente às implementações que foram colocadas a ele? Então, assim, a gente consegue aqui perceber, inclusive, se o paciente apresenta novas necessidades. E isso pode acontecer dentro do processo de trabalho, a gente está implementando, realizando os cuidados, e esse paciente ele vai evoluindo. Com a evolução do estado de saúde deste paciente, com a evolução de toda a dinâmica familiar que envolve esse paciente, nós podemos perceber novas necessidades. A necessidade de implementar uma nova ação, né? Uma nova ação que a gente pode, inclusive, discutir com a equipe multiprofissional. Então, a gente precisa rever a prescrição. Vamos implementar novas estratégias? Vamos conseguir aí colocar novos cuidados para esse paciente? Ou a gente conseguiu o resultado esperado e nesse momento conseguimos diminuir algumas ações? Isso faz diferença. Então, a evolução, ela é realizada também como uma finalidade legal do nosso processo de trabalho. Então, aqui a gente consegue descrever tudo que o enfermeiro conseguiu realizar, tudo que a equipe de enfermagem teve de resultado. Na evolução, a gente coloca como o paciente evoluiu nas últimas 24 horas, quais foram as nossas ações realizadas. E em outro momento eu já trouxe isso em algumas aulas e trago novamente porque é extremamente importante. Tudo que a gente escreve, nós fizemos. O que não está escrito, o que não está relatado, o que não está evoluído, é muito difícil de comprovar que foi realizado. Então, legalmente, a evolução é o nosso respaldo. Precisamos utilizar esse espaço para conseguir garantir que a gente consiga, de fato, registrar tudo que foi feito. Seguindo, para finalizar, eu trouxe um pouquinho aqui o último artigo que eu quis comentar com vocês em relação à resolução do COFEN, que foi atualizada, em que traz para nós que a consulta de enfermagem ela deve ser registrada conforme as etapas do processo de enfermagem. Então, nós vamos registrar que foi realizada a avaliação, registrar que a gente levantou problemas e fez diagnóstico, registrar que a gente planejou intervenções. A prescrição de enfermagem é um registro, é um respaldo.
Vamos registrar que a gente implementou e como implementamos as intervenções necessárias de acordo com os diagnósticos. E vamos registrar a evolução desse paciente de acordo com o que nós conseguimos implementar de ações para o cuidado dele durante o tratamento. Lembrando, então, que cabe ao enfermeiro, de forma privativa, realizar o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem. Então, dentro da equipe de enfermagem, apenas o enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem e prescrição de enfermagem, tá? Então, precisamos aí entender o quanto é importante que esse é, inclusive, né, uma das coisas que a resolução traz como privativa do profissional enfermeiro.